Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós vamos para o nosso momento de edificação na Palavra de Deus. E hoje nós vamos expor o capítulo 5 do livro do profeta Daniel. É de conhecimento dos irmãos que nós temos estudado este livro de forma sequencial e temos ainda mantido as gravações em vídeo, porque ainda há alguns irmãos que estão impedidos de ir até o templo. Mas reforço o convite a todos os irmãos, aqueles que se encontram aptos. Nós temos culto no domingo pela manhã às 9 horas e também às 19 horas todos os domingos. Bem como durante a semana nós temos as pastorais que são gravadas e lançadas no nosso canal no YouTube, às terças e quintas-feiras, e estamos tendo reunião de oração e estudo bíblico nas quartas-feiras durante o mês de outubro, tá? Não se esqueça, a congregação é absolutamente necessária, né? Nós sabemos que o Senhor recomenda isso e é um benefício para o seu povo. Daniel capítulo 5, eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu, aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti,
e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Vamos orar? Santo Deus, Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, por este dia, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, pela beleza, ó Deus, da tua palavra, pela riqueza, pela verdade, ó Deus, que nós encontramos na tua palavra e pelo privilégio, ó Deus, que nós gozamos de neste dia podermos ser edificados pelo Senhor e pela tua palavra, ó Deus, que se faça ouvir a tua voz em nossos corações e que teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê entendimento da tua verdade, que nós possamos, ó Deus, ser alimentados por ela, corrigidos por ela, exortados por ela. E aqueles, ó Deus, que ainda não conhecem ao Senhor, que o Senhor revele-se a eles pela tua palavra, que o Senhor desperte a fé em seus corações, que o Senhor lhes dê vida como um dia deu a nós. Nós te suplicamos isto, ó Deus, porque cremos que a parte de ti, do Evangelho, a parte da tua palavra, não há esperança para estes homens, para nós todos. Apenas, ó Deus, por meio de ti, do Evangelho, que é revelado, ó Deus, nas Sagradas Escrituras, nós cremos que é possível, de fato, nós
cumprirmos o nosso propósito criacional, que é glorificar ao Senhor, que é ter prazer no Senhor. Por isso nós te rogamos, ó Deus, que a tua voz se faça ouvir no nosso meio e seja ela, ó Deus, o nosso guia, quem dirige os nossos passos, quem sustenta a nossa fé. Nós pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos já há alguns domingos meditando aqui no livro do profeta Daniel e já podemos observar muitas coisas no decorrer destes dias. A forma com que a soberania de Deus ela é manifesta. No primeiro capítulo nós vemos ao Senhor usando um povo ímpio, os caldeus, para punir o seu povo, entregando a Judá nas mãos de Nabucodonosor. E nós vemos a soberania de Deus em corrigir o seu povo, em disciplinar o seu povo, em cumprir o que havia dito por intermédio dos profetas. Mas também nós vemos que o Senhor preserva aqueles que guardaram a sua palavra e que ousaram ser firmes, que o Senhor, de forma maravilhosa, fez com que eles achassem graça, mesmo estando em cativeiro, e o Senhor assim os livrou. E mais, em outras oportunidades, o Senhor manifesta a sua soberania também no que diz respeito ao conhecimento, revelando aquilo que é íntimo e profundo no coração do rei Nabucodonosor, para que fosse revelado a ele as coisas que viriam a acontecer. E por meio de Daniel, seus sonhos foram revelados, e então nós vemos mais uma vez o Senhor manifestando a sua glória por meio dos seus filhos, preservando-lhes a vida e também agindo de forma tal que o seu nome fosse glorificado no meio daquele povo pagão. Nós vamos encontrar também ao momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego são expostos ao risco de morte, e o Senhor mais uma vez manifesta a sua glória e salva misericordiosamente os seus filhos, maravilhosamente, miraculosamente, livra-lhes da mão de Nabucodonosor, da fornalha de fogo ardente, e mais uma vez o nome do Senhor é glorificado. E nós vemos como o Senhor tem conduzido a história, e finalmente no capítulo 4 nós vimos na semana passada o Senhor mais uma vez agindo contra Nabucodonosor, mas em favor de Nabucodonosor, para o seu bem, humilhando o seu coração, ele fazendo ser retirado do meio do seu reino, dos seus súditos, fazendo-o passar por 7 tempos, pastando com os animais do campo, sendo molhado pelo orvalho, sendo humilhado, para que de fato, após este período de humilhação, o Senhor se manifestasse a ele graciosamente. Não que o Senhor já não tivesse muitas vezes se manifestado a ele, manifestado o seu poder, manifestado a sua glória, mas o Senhor quebrou ali o seu orgulho para que então ele reconhecesse o Altíssimo e reconhecesse que de fato há Deus nos céus. E nós percebemos a maravilhosa misericórdia e longanimidade do Senhor em salvar este homem que foi escolhido por ele também para punir o seu povo. Agora nós estamos em um momento que Nabucodonosor não está mais na história, ele não é mais um personagem desta trama, e agora nós encontramos seu filho no trono, Belsazar. E diferentemente da forma com que o Senhor tenha agido, e agiu para com Nabucodonosor, nós vamos encontrar aqui uma face do Senhor que precisa ser compreendida também. Nós vimos a face soberana de Deus, nós vimos a face graciosa de Deus, a face protetora de Deus, nós vimos o Senhor salvando poderosamente, e agora nós vemos o Senhor derramando a sua ira, julgando e pesando a sua mão sobre Belsazar, filho de Nabucodonosor. O relato, a narrativa, vai nos apresentar as circunstâncias. Belsazar, ele reuniu os seus grandes, 1000 dos seus grandes, perceba, 1000 pessoas só entre aqueles que compunham ali a cúpula do governo do Império Babilônico, e ele se reuniu para beber vinho, não é? Você vai perceber que ele, em nenhum momento, o texto vai tratar a embriaguez por si só como sendo
a questão que é colocada sobre Belsazar. Mas o que acontece é que em se reunirem para beber, naquele momento em que apreciava a bebida, ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que o seu pai havia tomado e saqueado no templo em Jerusalém. Se isto foi e aconteceu movido pela bebida, é uma questão que o texto não enfatiza e não deixa claro. Mas o texto vai enfatizar mais adiante que a questão é que ele profanou os utensílios sagrados da casa do Senhor e por isso o Senhor agiu com severidade contra Belsazar. É certo que Nabucodonosor foi aquele que havia saqueado o templo. Nós sabemos que isso com permissão do Senhor, como diz a primeira parte do capítulo 1. Foi o próprio Senhor que entregou nas mãos de Nabucodonosor tanto o rei como o povo e os utensílios do templo. Mas você percebe a distinção na conduta de Belsazar para a conduta de Nabucodonosor? Ele conquistou, pegou esses utensílios sagrados e levou para a casa do seu Deus. Então a ideia de Nabucodonosor era honrar ao seu Deus, mesmo que isso fosse pecaminoso, mesmo que isso fosse desonroso, mesmo que isso fosse idolatria. A conduta de Nabucodonosor distingue em muito da conduta de Belsazar. Belsazar, ele não prestou meramente a honraria aos seus deuses, mas ele, de certa forma, ele vem trazer ali, vem cometer um sacrilégio. Ele pega o que é sagrado ao Senhor e vai, de certa forma, trazer vergonha ao Deus de Israel, usando os utensílios que eram particulares ao culto, eram consagrados ao culto, e profanando estes utensílios na sua bebedice, nas suas festas. Não é? Certamente a idolatria está envolvida também nesta prática e nesta festividade. Mas o ponto é, ele não levou em consideração o Deus dos céus quando tomou esta decisão de profanar os utensílios que haviam sido roubados do templo em Jerusalém. E, meus irmãos, o que eles fizeram, de fato, é relatado no versículo 4. Do capítulo 5. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aconteceu que, no exato momento em que eles estavam festejando e utilizando estes itens da casa do Senhor, profanando estes itens em suas bebedices, em suas orgias, o Senhor enviou, da parte do Senhor, dedos, uns dedos de mão de homem, e isto de frente à parede do palácio real, onde Belsazar pudesse ver, e ele viu, ele viu, versículo 5, ele via os dedos que estavam escrevendo. É algo sobrenatural. O Senhor havia por muitas vezes revelado-se a Nabucodonosor em sonhos, mas agora a Belsazar há uma visão que não é apenas particular ao rei, mas todos aqueles que estavam com ele viram estes escritos que surgiram. De tal forma, Belsazar foi impactado que a descrição no versículo 6 é que o seu semblante se mudou, aquele que estava festejando com a alegria do vinho, comemorando com os seus grandes, teve o seu semblante mudado, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Ele ficou aterrorizado. Ele certamente nunca tinha visto algo parecido. Mas o Senhor revelou-se a Belsazar naquele momento. E o que acontece vai parecer muito o que acontecia com frequência nos episódios anteriores. Belsazar, ele chama todos os sábios da Babilônia, encantadores, feiticeiros, caldeus, chama-os à sua presença para que eles revelassem então o que estava escrito na parede, o que surgiu naquela assombrosa aparição em que ele viu estes dedos escrevendo na parede. E, como das outras vezes, os feiticeiros, os
sábios, os encantadores e os caldeus, eles não puderam trazer ao rei a interpretação, não é? Mas a sua mãe, a rainha mãe, fez lembrar-lhe que nos dias de Nabucodonosor havia um homem que era sábio, que tinha inteligência, que se achava luz nele, e que Nabucodonosor, por muitas vezes, recorreu a ele. Inclusive, ela faz lembrar que o próprio Nabucodonosor havia colocado Daniel como chefe sobre todos os sábios, encantadores e caldeus, não é? Então, Belsazar chama Daniel para ter com ele, prestar a sua presença, e a forma é curiosa que ele fala com Daniel como se ele apenas tivesse ouvido falar, não é? Por muitas vezes ele vai dar a entender isto. Versículo 13, por exemplo, ele diz: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ele vai dizer no 14: Tenho ouvido dizer a teu respeito, né? Ele se dirige a Daniel novamente no versículo 16, dizendo: Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, não é? Ele aparentemente não conhecia Daniel pessoalmente, mas apenas de ouvir falar. Muitas pessoas especulam a respeito disso, se de fato Belsazar ele já tinha certa idade quando todos estes acontecimentos que foram relatados anteriormente eles se sucederam na Babilônia, os milagres extraordinários que o Senhor realizou. O texto nos leva a crer que muito possivelmente ele não estava inteirado de todas estas questões, mas o texto vai nos afirmar mais adiante que sim, ele sabia de algo. O próprio Daniel vai enfatizar isto ao trazer a interpretação do sonho. Então, Daniel é introduzido na presença de Belsazar e ele promete o que havia prometido aos sábios, àqueles que eram encantadores e caldeus. Promete a Daniel que ele seria vestido, coberto de púrpura, que é algo caríssimo, finíssimo, que receberia uma cadeia de ouro ao pescoço e seria o terceiro no seu reino. Curiosamente, Daniel não se empolga em nada com isso, e diz no versículo 17: Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Mesmo assim, lerei ao rei a escritura que lhe farei saber a interpretação. Versículo 18, ele fala ao rei e vai trazer mais adiante a explicação destes escritos, mas é importante que você perceba como Daniel vai chamar a atenção de Belsazar no que diz respeito ao testemunho de seu pai. Nos versículos de 18 até o versículo 21, ele vai falar sobre Nabucodonosor, sobre quem ele era e sobre como Deus havia conferido a ele autoridade sobre os homens, como o Senhor Deus tinha lhe conferido poder sobre os homens. E vai dar testemunho também no versículo 21 do que aconteceu com ele, mesmo sendo todo poderoso nesse sentido, não é? De como o Senhor Deus o fez ser expulso de entre os filhos dos homens, como o seu coração foi feito semelhante a dos animais, como a sua morada foi com os jumentos monteses, como ele comeu a erva do campo, como o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, não é? Todas aquelas questões que nós vimos no capítulo 4. E aí nós entendemos e é reforçado que o testemunho de Nabucodonosor no capítulo 4 ele continua inalterado. É reforçado aqui o que acontece no capítulo 4. Sim, Nabucodonosor ele teve por um período de tempo afastado do seu reinado e esteve também fora de si. Isso não era algo que não era de conhecimento de Belsazar. Veja, no versículo 22, Daniel vai afirmar: Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração. E ele vai dizer: ainda que sabias tudo isso. Belsazar tinha conhecimento, pelo menos no que diz respeito ao período em que seu pai foi acometido desta loucura, por assim dizer. Ele pode, mesmo que não seja claro no livro de Daniel, de que ele tivesse conhecimento de Deus agindo para livrar
Ananias, Misael e Azarias, não é? Ou de Deus agindo também, revelando os sonhos de Nabucodonosor por meio de Daniel. Mesmo que Belsazar não soubesse de todos esses episódios que foram relatados anteriormente, no início do capítulo, ele sabia, e Daniel dá testemunho disto, de que Deus havia feito com que Nabucodonosor fosse humilhado, né, para manifestar que o Senhor Deus tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre eles. O objetivo de Deus era justamente este, não apenas de quebrar o orgulho de Nabucodonosor e de salvá-lo, mas de manifestar também a sua glória, de que ficasse sabido de que o Senhor e os céus, eles têm autoridade sobre o reino dos homens, e o Senhor institui rei quem ele quiser, não é? E este foi o fato que foi revelado a Nabucodonosor, e que ele dá testemunho no capítulo 4. E o pecado, então, de Belsazar é revelado, é denunciado por Daniel no versículo 23. Te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. E aqui entenda, independe se é vinho ou se é água. Estes utensílios eles tinham um uso específico, e eles fizeram disto algo sem reverência, sem zelo. Eles profanaram algo que era considerado sagrado pelo Senhor. E além deste sacrilégio de tratar como algo sem valor e sem importância aquilo que foi consagrado ao Senhor, eles deram louvores a deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. E Daniel acrescenta que não veem, não ouvem, não sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Qual foi o pecado de Belsazar? O sacrilégio, não ter o Senhor em alta consideração, nem aquilo que ele considera santo, e a idolatria. Ele rendeu louvores àqueles que de fato não veem, não ouvem e não sabem, e ao Senhor dos céus, que ele já tinha conhecimento a respeito, do seu poder e da sua glória, a este ele não glorificou. Este foi o pecado de Belsazar, não é? E aí Daniel vai trazer então a interpretação das palavras que foram escritas. A escritura era Mene, Mene, Tekel e Parsim, tá? E a tradução destas expressões vão trazer o significado que Daniel vai colocar a partir do versículo 26. O significado é trazido pelo próprio texto sagrado. Isso facilita muito, tá? Mas Mene tem a ideia de contar. De conhecer a totalidade. Então ela pode ter dois significados, tanto de tomar conhecimento quantitativo, como também de limitar. Por isso a repetição. Percebe que Mene é apresentado duas vezes na escritura, na inscrição. Mene, Mene quer dizer o Senhor contou e deu cabo. Ou seja, ele foi quantificado e foi limitado. Tekel tem a ideia de pesagem, de conferência. E a ideia do texto é justamente essa. Que a tradução, a interpretação de Daniel diz: pesado foste na balança e achado em falta. O Senhor ponderou sobre todos os atos de Belsazar, e ele foi encontrado faltoso contra o Senhor. E Pérez, ou Parsim, como está escrito, dividido, a ideia de divisão, e a tradução versículo 28, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Quando eu enfatizo o significado da palavra, é porque a expressão, a palavra Parsim não significa literalmente dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas, mas tem a ideia de divisão. Então, Mene, Mene, Tekel, Parsim é contado, limitado,
pesado e dividido. E aí a interpretação é: contado foi o teu reino, dado cabo dele, pesado na balança e achado em falta, e dividido o teu reino foi entre os medos e os persas. E quando Daniel traz a interpretação, Belsazar cumpre com a sua palavra, com as honrarias que lhe havia prometido, mas isso indifere. Ele colocou um homem como o terceiro do seu reino, mas naquela mesma noite o reino de Belsazar chegava ao fim. Não apenas o reino dele, mas todo o império babilônico. Naquela mesma noite ele foi morto, não é? Como diz o versículo 30. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. A descrição de Heródoto e de Xenofonte deste dia, são historiadores conhecidos, é que enquanto o povo babilônico estava distraído em uma festa aos seus deuses, Dario ele desviou o curso do rio que passava dentro da cidade da Babilônia e marchou ao interior da cidade pelo leito seco do rio que fora desviado. Nesta mesma noite da festança, você percebe com tanta coisa que se passou: a festa, a bebedice, a escritura, a interpretação, a revelação e a queda. Em um breve período de tempo, o Senhor deu cabo do reinado de Belsazar por causa da sua infração, do seu pecado. E aí nós vamos a coisas importantes que nós precisamos aprender neste texto. Eu fiz um breve resumo da história, mas há pontos que precisam ser levantados aqui, que precisam ser compreendidos. O pecado de Belsazar tendo conhecimento sobre Deus, conhecendo como o Senhor Deus havia operado e o testemunho do seu próprio pai, Nabucodonosor, ainda assim, embebido, não apenas pelo vinho, mas perceba como o poder, a glória, a sensação de invencibilidade tira dos homens a lucidez, né? Ele chamou os seus nobres e festejava e bebia, e neste mesmo momento em que festejavam, ele profana os utensílios da casa do Senhor. Aquilo que é considerado santo pelo Senhor não tem valor para aqueles que são ímpios e estão ali enlaçados pelas regalias, pelos prazeres que este mundo oferece. E esta, meus irmãos, é uma característica que é percebida aqui em Belsazar e é certamente uma característica que é muito comum em nossos dias. Os homens enlaçados pelos prazeres que este mundo oferece, eles não fazem menção do Senhor, das coisas aos quais o Senhor considera santas. Eles cometem o mesmo pecado de Belsazar, que é não glorificar a Deus como deveriam. Lembre da descrição do apóstolo Paulo aos Romanos, não é? Que os homens são, por isso, indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Este é o mesmo aspecto que é levantado aqui sobre Belsazar. E há um aspecto que é levantado aqui também que não pode ser ignorado. Não é que o juízo de Deus ele é inevitável. Mesmo ele seja de forma imediata aqui nesta festa, em um período de uma única noite, praticamente, desde o pecado até a correção divina, do juízo divino, mas mesmo que não seja com esta velocidade, de certa forma, é muito claro nas Escrituras que o juízo de Deus ele não falha. Ele nem tarda, nem falha. Ele é certo. Não é? E os homens que estão embebidos, enlaçados pelas as festividades, os prazeres que o mundo oferece, eles estão desapercebidos. Ao mesmo tempo de que há um juízo pronto e preparado contra eles, mas também que as coisas às quais o Senhor considera santas, elas precisam ser devidamente honradas. Para que nós não cometamos estes pecados, é importante que nós estejamos atentos a isso. Perceba como que Belsazar tinha conhecimento
sobre Deus. Mas isso não impediu de negligenciá-lo e de tratar as suas coisas como se fossem coisas sem valor. Ele conhecia o testemunho de seu pai, o homem mais poderoso da terra, que foi feito como um animal durante 7 períodos ou 7 tempos. Era notório que de fato havia algo extraordinário, sobrenatural, e é impressionante como a própria narrativa nos manifesta que o extraordinário por si só ele não pode despertar a fé. Não é? Belsazar havia visto e conhecia o testemunho de seu pai. Ele viu os dedos escrevendo também, né? Coisas extraordinárias. Mas isso por si só não despertou o seu arrependimento. Não é? Então, o primeiro aspecto que gostaria de chamar a atenção é este: a forma descuidada, desprecavida com que este homem gozava a vida, desfrutava dos prazeres que estavam ao seu redor, o levaram à ruína. A falta de lucidez, a falta de zelo para com as coisas santas, para aquilo que o Senhor considera santo, o levaram a um juízo inevitável. Não é? Nós temos o testemunho de Daniel, que era conhecido no meio do povo, que era um homem que era sabido que havia luz, inteligência e sabedoria nele. E eles conheciam o crente, mas desonravam ao seu Deus. Eles sabiam que havia sabedoria nele. E é engraçado, não sei se você já percebeu isso, tá? Mas as pessoas que amam o pecado, que vivem neste mundo, de certa forma, eles agem assim também. Eles sabem que existe um caminho ideal, né? Eles dizem: pastor, ore por mim quando você for para a igreja, né? Ou, pastor, eu mando meu menino para a igreja porque eu sei o que é o melhor, né? Ele não vai, mas há um certo entendimento de que há sabedoria nisto, há luz nisso, mesmo que ainda assim o resultado seja a rejeição, não é? Então nós precisamos compreender o testemunho que o Senhor dá neste texto. A dureza de coração, a ausência de lucidez, fez com que este homem, Belsazar, tendo conhecimento de Deus, ainda assim não levasse em conta, não considerasse em autoestima aquele que criou todas as coisas, que estabelecia e destituía reinos. E aí o Senhor manifesta a sua glória por meio do juízo. Não é? Ele manifestou a sua glória por meio de livramentos, por meio da manifestação de mistérios, por meio da humilhação de um grande rei, mas agora ele manifesta a sua glória por meio do juízo, condenação, e faz cumprir aquilo que de fato ele tem manifestado, que os reinos do mundo eles estão nas mãos do Senhor. Belsazar foi não apenas deposto, mas foi morto, e aqui nós temos o fim do grande e poderoso império babilônico, que é entregue às mãos dos medos e dos persas. E o cumprimento daquilo que o Senhor Deus havia dito a Nabucodonosor, por meio de Daniel e por meio do sonho, que aquele império, a cabeça de ouro da estátua, ela teria o seu fim. Seria substituído por outro império, não tão poderoso, mas que também terá o seu fim. E nós conhecemos a história, sabemos que de fato todos esses impérios que vieram, que cresceram, que seguiram o babilônico, o medo-persa, o grego, o romano, todos eles tiveram fim. E a verdade que permanece, que prevalece, é que aquela pedra lançada e cortada sem auxílio de mãos, ela destrói a estátua do sonho de Nabucodonosor e cresce. Não é? E o que o entendimento a respeito do juízo e da ira de Deus devem trazer a nós que cremos no cumprimento da verdade da palavra de Deus, do reino de Cristo? Muitas pessoas nos nossos dias, meus irmãos, eles teriam muita dificuldade com o entendimento desse texto, tá? Porque muitas pessoas em nossos dias, no meio evangélico, eles não conseguem harmonizar a ideia de um Deus que ele é santo, bom e misericordioso, e ao mesmo tempo eles não conseguem harmonizar isto com um Deus irado, não é? Eles não conseguem compreender o Deus das Escrituras,
porque este Deus não se adequa ao que eles esperam de um Deus. Não é? Mas o texto ele vai ter que inevitavelmente nos levar a considerar esta questão. O Senhor está irado contra a iniquidade, contra o pecado, contra a promiscuidade, contra a perversão, contra a idolatria. O Senhor está continuamente irado contra toda forma de pecado. E ele há de vindicar a sua justiça. A sua ira, ela precisa ser satisfeita. Não é? Nós sabemos que aqueles que creem na pessoa do Filho, em Cristo Jesus, eles têm a graça, né, de ter esta ira direcionada ao Cordeiro e não a eles mesmos, mas é um fato bíblico inegável de que o Senhor ele há de punir todos aqueles que cometem este mesmo pecado de Belsazar. Qual é? Ignorar o conhecimento a respeito de Deus e idolatria. Inevitavelmente os homens eles estão inseridos neste ambiente. Tá? Todos os homens. Inevitavelmente. Como assim? Quer dizer que todos os homens têm conhecimento de Deus? Sim. O Salmo capítulo 19 deixa isso claro, juntamente com a leitura de Romanos capítulo 1. Os céus proclamam a glória de Deus. E Romanos conclui, todos os homens são, por isso, indesculpáveis, porque conhecem a Deus. Então, se nós não glorificamos a Deus, nós estamos neste mesmo caminho de Belsazar. E o segundo lugar, a idolatria. Se nós não glorificamos a Deus, entenda, o homem ele é um ser religioso, inevitavelmente religioso, é essencialmente religioso. Se nós não adoramos a Deus, se nós não propusemos o nosso coração em servir a Deus e glorificar a Deus, nós estamos adorando a outro. Pode não ser uma imagem de pedra, de ouro, de bronze ou de barro, mas há sempre alguém no trono dos nossos corações. Todos os homens eles têm essa mesma dificuldade. E para que nós caminhemos para a perdição, não é necessário fazer muita coisa, basta continuarmos no nosso caminho, amando os prazeres, embebidos com o que o mundo oferece, servindo a nós mesmos, tendo um falso Deus no lugar que deveria ser ocupado por aquele que é digno de louvor, de glória e de adoração. É inevitável, meus irmãos, a verdade bíblica, tanto no Antigo Testamento, a ideia de juízo, como no Novo Testamento, a própria apresentação do inferno como sendo uma realidade. E você precisa meditar e ponderar sobre estas coisas. Faz parte do credo evangélico, daquilo que nós professamos como verdade, que Cristo vem. Ele vem e, como um santo e justo juiz, ele vai condenar todos aqueles que o rejeitaram, que rejeitaram a sua palavra. Imagine só a descrição de Belsazar ao defrontar-se com aquela escrita extraordinária, não é? Seus ombros desfaleceram, os joelhos começaram a bater uns aos outros, um ao outro, não é? Que pavor ele sentiu naquele momento. Muito mais terrível será o grande dia, como diz a própria Escritura, o grande e terrível dia do Senhor. Neste dia, muitos vão reconhecer a sua falha em ter rejeitado o Evangelho, mas neste dia já não haverá mais esperança. Neste dia já não haverá mais o que se fazer. Neste dia não haverá a quem recorrer. E essa verdade ela precisa ser reforçada, meus irmãos. A você que é crente, entenda. É possível que você tenha conhecimento de Deus, que você tenha ouvido a falar de Deus, tenha congregado em uma igreja que prega o Evangelho, mas a questão é, Deus ocupa o centro do teu coração? Deus de fato é o Senhor da tua vida? Ou você apenas segue algum tipo de rito religioso? Não é? Questione-se sobre isso. Quem você ama mais, a Deus ou a si mesmo? Será que você não é o seu Deus? Não é a si mesmo que você serve? E mais, você que não é cristão, a quem você serve? Você tem considerado sobre esta verdade?
A quem criou todas as coisas, existe um Deus, ele é real. Se ele existe, ele se revela. Se ele se revela, a sua palavra é a verdade. Onde eu estou no que diz respeito a tudo isso? Eu estou em débito com este Deus todo-poderoso, que governa e que conduz a história soberanamente e que, como prometeu, há de vir para julgar todos aqueles? Entenda, há uma necessidade urgente de você responder esta pergunta. Nós vamos encontrar esta mensagem nos evangelhos. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Você não precisa fazer mais nada. Todo homem nasce em pecado. Nasce caminhando em direção à perdição, caminhando em direção à satisfação do seu próprio ego. Todo homem carece da glória de Cristo, carece do perdão de Cristo, carece da redenção e da remissão de pecados. É inevitável, por mais poderoso que você seja, rico, cercado de amigos, haverá o dia em que você há de estar frente a frente com aquele que é o Rei, Salvador de muitos, mas para muitos será apenas um juiz a proferir a sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por isso, irmãos, eu quero encerrar este momento de estudo da palavra com o texto de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Converta-se dos teus maus caminhos. Busque ao Senhor. A esperança está no Senhor. Ele é justo juiz, mas ele também é rico em perdoar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a harmonizar este atributo dele, a sua ira, a sua justiça. Nós compreendamos essa complexidade, não é, que envolve o ser do nosso Deus. Mas creiamos naquilo que ele revela, que a sua palavra ensina, e não apenas no que o nosso coração escolheu, não é, na figura que muitos crentes criaram de um Deus que é meramente paternal, mas um paternal que não corrige, que não disciplina, que não julga. Este não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é assim, justo, severo, e coisa terrível é cair nas mãos de um Deus irado. O Senhor vos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, louvado seja o teu nome. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é reto, que o Senhor é justo e bom, mas sabemos também que o Senhor está continuamente irado contra toda justiça e contra toda impiedade, e que em tempo oportuno, ó Deus, o Senhor há de derramar a tua ira e há de vindicar a tua justiça, porque sabemos que o Senhor é justo e que não inocenta o culpado, que não há como enganar-te, que não há como fugir, ó Deus, dos teus olhos, não há como se esconder da tua presença. E tudo, ó Deus, mesmo as coisas que nós praticamos em oculto, nada pode ser escondido de ti. Nós te pedimos, ó Deus, e cremos, ó Deus, fortemente, cremos com a convicção de que apenas, ó Pai, podemos gozar da tua misericórdia, da tua graça, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, que nós não tenhamos o nosso coração endurecido, que não sejamos, ó Deus, enganados, iludidos pelas coisas que este mundo oferece, e nos esqueçamos, ó Deus, daquilo que é precioso ao Senhor, e profanemos e negligenciemos aquilo que de fato o Senhor tem prazer, substituindo, ó Deus, a tua glória e buscando a glória de falsos deuses, daqueles que não ouvem, não falam, não sabem, mas que nós possamos, ó Deus, dirigir as nossas vidas, organizar as nossas vidas
estabelecer as nossas prioridades, ó Deus, em torno daquilo que o Senhor requer de nós, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, pelas nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, agradar-Te, fazer o Senhor, ó Deus, reconhecido entre os homens e o Teu nome exaltado nas alturas, ó Pai. Nós pedimos isto, crendo, ó Deus, na Tua misericórdia e na Tua bondade, bem como estando certos da Tua justiça infalível e eficaz. Glorifica o Teu nome, ó Deus, na vida do Teu povo. Nós te pedimos isto, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.